Oi, gente, tudo bem? Povo lindo de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor, viu? Estou com uma palavra no meu coração que começou a arder hoje, essa mensagem, né? Uma palavra de incentivo para o teu coração. Se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, verso 1, vamos ler do 1. O que vou contar aconteceu há 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado do rei Ataxerxes. Quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas? Pecado seja o nome do Senhor. O que eu quero, o amados? Por que essa leitura veio ao meu coração? Porque hoje eu acordei com uma palavra profética no meu coração e quero compartilhar essa palavra com você. É tempo de reconstrução, é tempo de reconstruir, é tempo de você começar a orar a Deus pela reconstrução da sua vida, da sua casa. É tempo de você se movimentar no mundo espiritual, porque Neemias, ele teve o seu momento, né? Ele teve o seu momento de ficar parado, mas Neemias também, ele teve o seu momento de se movimentar, né? Porque o mundo espiritual, ele se movimenta de acordo com o seu movimento também. Ele não precisa do nosso movimento para se movimentar. Mas quando nós estamos no mundo espiritual, quando nós entramos, né, no plano espiritual, a gente precisa se mover para que o mundo espiritual também se mova ao nosso favor. Eu entendo com essa mensagem que Israel estava passando por um momento, Jerusalém estava passando por um momento, e um momento onde que todos que olhavam para Jerusalém, diziam assim: acabou, já era, está em ruína, né? Um povo famoso, um povo que teve um Deus que o protegeu, um povo que teve um Deus que esteve todo o tempo ao seu lado, um povo abençoado, um povo cujo seu Deus respondia com fogo, assim como aconteceu de Carmelo, quando Elias orou e o fogo desceu, assim como aconteceu na travessia do Mar Vermelho, assim como aconteceu na travessia, né, do Rio Jordão. Esse povo ficou famoso pelos feitos do seu Deus, e é assim que acontece na nossa vida. Louvado seja Deus. Às vezes nós entramos em evidência quando oramos, quando Deus cura, quando Deus faz, quando Deus opera por através da mensagem, da pregação. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós se encontramos, às vezes acontecem coisas, situações na nossa vida, aonde a gente fica prostrado, paralisado e perde a fama. Isso por um lado é bom, porque a gente perder a fama, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o fato de você ficar esquecido, o fato das pessoas olhar para você e achar que não tem mais jeito para a tua vida, que tudo se acabou, né, que está tudo em ruína, isso não quer dizer que é uma verdade de fato, né? Porque a Bíblia diz que, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, né, que a fé é a certeza das coisas que a gente não pode ver. Então, quando mais ou menos o olhar humano olha para alguma coisa e vê aquilo em ruína, em destruição, e tem aquele pensamento: não tem mais jeito, é aí que Deus entra em cena, que o poder do nosso Deus, ele entra em cena. A gente vê pelos hebreus, né, que já viviam um bom tempo escravizados ali no Egito, e quem olhava para aquele povo olhava e dizia assim: cadê o Deus dele, o Deus que eles tanto falam, que vai libertar eles, vai tirar eles dessa situação? E um dia o Senhor
os tirou daquela situação. E o que eu quero liberar na sua vida? Um dia, uma hora, um momento, que eu quero profetizar, que vai começar a partir de hoje, a partir desse momento que você vê esse vídeo, as coisas vão começar a mudar. Os céus vão começar a se revelar, né, sobre a tua vida de uma forma muito sobrenatural. É só você crer. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que a partir de hoje, os céus já estão à sua disposição. Já está se movimentando a teu favor. Você só precisa reagir. Reaja. Porque Neemias reagiu. Neemias reagiu num tempo de crise. Neemias reagiu num tempo onde não era favorável. Neemias reagiu num tempo onde a fama havia se acabado. Aonde a fama que existia era de um lugar destruído, de um lugar desolado, e de um lugar onde não havia mais possibilidade nenhuma de haver coisas novas ou de ter uma mudança. A Bíblia diz que Neemias se levantou, Deus levantou Neemias, mas Neemias também precisou se colocar na brecha, Neemias precisou se colocar na posição de receber. Você sabe o que Deus está falando? Você precisa se colocar na posição para Deus concretizar aquilo que Ele tem para concretizar na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Não foi fácil, a tarefa não é fácil, porque quando Deus nos dá uma missão, não é fácil cumprir essa missão. A tarefa ela não é fácil, a tarefa ela é árdua e bem árdua. O trajeto tem muita pedra, é pedregoso, é espinhoso, mas o Senhor estando conosco, a gente consegue trilhar o caminho. A Bíblia vai dizer que os inimigos de Neemias tentou tirar Neemias do propósito, tentou tirar Neemias do foco, tentou confundir a cabeça de Neemias, mas Neemias ele tinha o foco. Qual era o foco? Trabalhar, uma mão trabalhava com uma arma e outra mão trabalhava, né, com um instrumento de trabalho. Ele estava no foco, ele estava no propósito, nada ia impedir ele de executar aquilo que Deus colocou no seu coração. Então não deixa nada impedir, né? Não deixa nada te impedir de executar o que Deus colocou no teu coração. Porque o que Deus colocou no meu coração, no teu coração, são coisas grandes, coisas muito grandes. E eu sei que também as lutas vão ser grandes também, porque a gente não tem nada fácil. E quando tem nada fácil, a gente não dá valor. Então as coisas difíceis a gente aprende a valorizar. Louvado seja Deus. Processo a gente vai passar, né? Quem nunca passou processo? Quem nunca passou processo? Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus da Bíblia, que deixou exemplo para nós hoje, passaram por processo e nós não vamos ser diferentes. Nós não vamos ser diferentes. Nós vamos chorar, nós vamos nos entristecer, vamos nos decepcionar, mas isso não quer dizer que a gente não tem que prosseguir, porque é necessário a gente prosseguir por causa do propósito. Nunca, nunca a sua dor, a sua dificuldade, o seu processo vai ser maior que o propósito de Deus. Sabe, quando Deus levou Jacó para o Val de Jaboque, Deus sabia o que estava fazendo. Quando Deus falou que Jacó atravessa o Val de Jaboque, entra no vale, Deus sabia o que estava fazendo. Se Deus permitiu você entrar no vale, é porque Ele quer que você lute. Lute. Lute como um príncipe. Lute como uma princesa, porque esse vale vai te deixar marcas, mas também vai te deixar um nome de vencedor, um nome de alguém que tinha tudo para parar, para desistir, mas não desistiu, não parou e perseverou até o final. E essa marca você vai sair desse vale, porque você vai sair marcado desse vale, assim como eu, assim como todos, mas você vai deixar um legado, vai deixar uma história. Alguém lá na frente vai contar essa história. Eu conheci fulano de tal, ele entrou no Val de Jaboque, ele entrou no vale, lutou com Deus. Aleluia, louvado seja.
e prevaleceu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lute, busque a sua vitória. Tá? Neemias não desistiu. Neemias ficou perseverante em um propósito. O propósito de Neemias era o que? Reconstruir. Se no teu coração está o desejo, Deus está colocando o desejo de reconstruir, de recomeçar, de começar tudo de novo, recomece, reconstrua. Deus é contigo. Se Deus é contigo, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Louvado seja Deus. Repara as brechas do muro, vai fechando as brechas do muro. O Senhor me fez lembrar aqui, né? Deus me faz lembrar aqui que quando Senaqueribe foi de encontro ao rei Ezequias, prometendo lhe destruir, prometendo acabar com o rei Ezequias e acabar com todo o seu reinado, o seu povo, o rei Ezequias, ele mesmo diante das cartas de afronta de Senaqueribe, que era um homem cruel, um homem perverso, mas ele não se rendeu porque ele confiava no seu Deus. Deus está falando com você, confia nele, confia nele. A Bíblia diz que o rei Ezequias teve êxito, por quê? Porque ele confiou, ele foi para o templo, levou as cartas de afronta, apresentou o Senhor, né? E disse, olha aqui, Deus, às vezes tem um momento na nossa vida que a gente tem que falar aqui, Pai, essa guerra não é minha, essa guerra não é minha, essa guerra é sua. Opera em minha vida, trabalha em minha vida, né? Destrua os meus inimigos espirituais, né? Lança-te fora de mim os meus inimigos espirituais que têm se multiplicado. Faça que nem a oração de Davi. Às vezes Deus não vai destruir os teus inimigos, tirar os teus inimigos de perto de você, mas vai te livrar das emboscadas que ele vai armar, né? Porque de todas as emboscadas que a gente vê, né, os inimigos preparando para os servos de Deus, de todos o Senhor nos livra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu lembro aqui de que quando o Senhor enviou um anjo só, um anjo só, destruiu mais de 180 mil soldados numa noite só, num tempo só, porque eles estavam afrontando o servo de Deus. Então, quando Deus quer, Deus, num segundo, num momento só, ele envia um anjo só para te dar vitória. Amém? Nosso Deus, ele é poderoso. A Bíblia vai falar também que o rei Ben-Hadad, ele armava emboscada para o rei de Israel, né? Ele armava emboscada para o rei, para tentar pegar o rei, né? De boa, mas não conseguia pegar. Sabe para quê? Porque Deus sempre alertava e sempre avisava. Não passa por aqui, passa por aqui, não vá por ali, vá por aqui. Não é diferente também nos dias de hoje, né? O Senhor fica tirando a gente de determinados caminhos que Ele não quer que a gente passe, né? Que Ele não quer que a gente passe por aquele caminho. E muitas das vezes a gente quer passar e o Senhor fala, não, por aqui não, não vai por esse caminho, não pega essa direção, porque essa direção não é legal, não vai te fazer bem, vai te trazer muita dor, né? Vai te trazer muita dor, vai te trazer muito sofrimento. Deus nos dá as escolhas, o livre-arbítrio é nosso. Esses dias aconteceu algo, o Senhor falou uma parábola, duas rosas, uma rosa linda e outra rosa murcha. E Deus falou, na parábola ele disse assim, essa rosa linda te fará sangrar muito. Aí a gente mais ou menos já entende o que é, né? O Senhor às vezes fala em parábolas, mas a gente já entende, né? Então aí você vai querer pegar a rosa linda e se ferir e sofrer? Se o Senhor já antecipadamente já falou para você que vai ser muita dor, muito sofrimento, aí você mais ou menos já começa a entender que, né, a ótica de Deus que é completamente diferente da humana, né? Os caminhos de Deus,
por certo, vão nos trazer muita dor, sofrimento. Mas, quando ele permite a ferida, ele também cicatriza, né, ela e também ameniza a dor, né, porque o nosso Deus ele é fiel. Então faça como Neemias fez. Fica firme no propósito, repara as brechas do muro, para o seu inimigo não poder ver as suas estratégias, tá? Porque o muro, quando ele está com brechas dos inimigos, pode passar por ele. Então fecha as brechas para os inimigos não poder entrar e não destruir o propósito, tá bom? As brechas precisam ser fechadas para o inimigo não destruir o propósito, porque o propósito de Deus na sua vida é muito grande. Então precisa fechar as brechas, tá? Para o inimigo não destruir os propósitos, para os propósitos de Deus, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e nem penetrou no seu coração. Às vezes a gente tem a sensação que a gente viu, ouviu e que penetrou no nosso coração. Mas os planos de Deus são bem maiores que os nossos, né? Os pensamentos dele são muito mais além do que os nossos, tá? Então pensa nisso, pensa, começa a reconstruir sua vida espiritual, começa a reconstruir, porque um dia você esteve bem, um dia você foi um homem espiritual, um dia você foi uma mulher espiritual, né? Hoje você não está conseguindo ter essa espiritualidade, você não está conseguindo ser espiritual, você não está conseguindo fazer o que você fazia antigamente. Você fazia isso muito bem, você orava, você tinha o hábito da oração, perdeu, você tinha o hábito do jejum, perdeu, você tinha o hábito da leitura, perdeu, você tinha o hábito da consagração, perdeu, você tinha aquele ânimo dentro de você de estar nas consagrações, de estar na escola bíblica dominical, de estar no culto de ensinamento, você perdeu, isso é normal. O que você não pode esquecer é que nós estamos em guerra. A igreja está vivendo os últimos dias na terra, então nós estamos em guerra. Nós não podemos perder esses alimentos, nós não podemos perder esses combustíveis, que é o que nos dá, o que nos impulsiona a permanecer de pé, né? Que são os caminhos que nos levam a Deus. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Existe um caminho só. Jesus disse, o caminho interrompido, lá no começo, no Éden, eu vim trazer de volta. Né? Lembra lá do caminho do Éden, que foi colocado 2 anjos com uma espada de fogo flamejante e que não permitiam a volta deles para dentro do jardim? Pois é, Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não tem outro caminho. Tem que ir para Jesus.